O Brasil nunca teve tantos evangélicos na sua história. Hoje, segundo o censo, nós somos mais de 40 milhões de pessoas. Na política, nós nunca tivemos tantos evangélicos eleitos, tanto na Câmara quanto no Senado, em tantos lugares da política. Na televisão, a igreja nunca teve tão presente. Tantos programas cristãos na televisão nós temos hoje em diversos horários. E o Brasil nunca teve pior. Hoje nós vivemos um dos maiores momentos de crise moral no nosso país. E o reflexo disso a gente pode ver dentro da igreja. A igreja se tornou um circo, um lugar de divertimento, de entretenimento, com animadores de palco, e não um local de fato de adoração a Deus, de busca da santidade de Deus, de glorificá-lo como o nosso Criador. A igreja hoje precisa de um avivamento e não de divertimento. A igreja precisa hoje de santidade e não de prosperidade. A igreja precisa de um foco na glória de Deus e não uma ênfase pragmática em encher de gente. E hoje muitas vezes se prega para que as igrejas estejam cheias. Hoje muitas vezes se fazem mais e mais programas de televisão e se arrecada mais e mais dinheiro e se constroem mais e mais igrejas, não por causa da glória de Deus, em uma busca em amar a Deus acima de todas as coisas, em pessoas serem parecidas com Jesus, mas em uma ênfase exagerada e pautada em megalomanias, em enriquecimento ilícito, em gente querendo aparecer às custas do Evangelho. E por isso hoje nós nunca vivemos uma crise moral tão grande no nosso país, e inclusive dentro das igrejas. O que é a igreja hoje? A igreja é um lugar onde muitas vezes as pessoas vão porque elas querem se sentir bem. Porém, a igreja não é um lugar onde eu vou para poder me sentir bem. Pelo contrário, quando a Bíblia é aberta, quando eu me apresento diante da presença de Deus, é impossível que eu me sinta bem, uma vez que os meus pecados serão confrontados, uma vez que diante da santidade desse Deus, eu serei confrontado pelos meus pecados, eu serei confrontado pelo caráter que eu tenho, porque não é igual ao de Jesus. Então eu serei confrontado a mudar. Quando eu vou para a igreja, necessariamente eu sou confrontado pelo Senhor, pela palavra de Deus, acusando-me dos meus pecados, para que eu possa me arrepender deles, para que eu possa crescer em santidade, para que eu possa procurar viver uma vida que agrada a Deus e não a mim mesmo. Infelizmente, hoje, nós vemos um cristianismo no Brasil que é nominal, onde as pessoas querem ser agradadas, onde elas pulam de igreja em igreja procurando as músicas que lhe agradam, o tipo de mensagem que lhe agrada. Hoje nós temos apenas entretenimento. Isso não é cristianismo. E por isso o Brasil hoje não muda. Por isso nós vivemos essa crise que nós temos hoje, política, econômica, porque a igreja que deveria ser sal, a igreja que deveria ser luz, ela sequer pode ser chamada de igreja. Ela dorme, ela está apática, ela está acostumada com o pecado, ela simplesmente quer se preocupar com prosperidade, ela simplesmente se preocupa consigo mesma, com políticos que defendem uma agenda voltada para a igreja. Nós não somos chamados a isso. Como cristãos, nós somos chamados a glorificar a Deus na sociedade, a enxergar os necessitados, os marginalizados, a viver o que é o cristianismo, cuidando do pobre, da viúva, do órfão, cuidando daqueles que estão ao nosso redor, enxergando as necessidades das pessoas, vivendo o que é o cristianismo, procurando a moralidade, procurando a verdade, o não enriquecimento. Pelo contrário, só há uma solução para o nosso país, e a solução não é a educação. Porque as pessoas que mais roubam o nosso país são as que mais estudaram, são as que tiveram mais oportunidades. A solução não está em um partido político. A solução não está em um sistema de governo ou um sistema econômico. A solução está em dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Quando um país abandona a palavra de Deus e abandona a Deus e vira as costas para Ele, ela sofre as consequências disso. E é isso que nós temos vivido hoje, as consequências do pecado, a corrupção, a fome, a desigualdade, quando as pessoas são ignoradas, quando os impostos são aumentados, oprimindo cada vez mais a população. E hoje o que nós temos é um abismo chamando outro abismo, e isso é consequência do pecado. O que nós precisamos fazer é nos voltar para o Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, em arrependimento dos nossos erros, de ignorarmos a palavra de Deus, de abandonarmos os valores da palavra de Deus,
deixando de amá-lo acima de todas as coisas, colocando ídolos no lugar de Deus. Muitas vezes as pessoas têm acreditado em salvadores da pátria. Não, querido. Só há um Salvador que pode salvar o nosso país e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Aquele que pode transformar toda a situação, que pode mudar o nosso país e pode mudar a sua vida e a sua história. Que Deus te abençoe.